A você que acessa o nosso canal, nosso muito obrigado. Se você acessou esse canal por esse tema, é porque você está buscando ficar mais perto de Deus e ter uma informação a mais. Se você não é batizado ainda, que é um dos quesitos para participar da Santa Ceia, procure o seu pastor, né? Procure o seu líder, e você vai participar de um discipulado, é um estudo que a gente aprende o que é descer as águas, como isso funciona, né? Aprende alguns mandamentos concernente à palavra, né? Que como você deve se comportar na igreja, como você deve se comportar no seu trabalho, na rua, na família, o que você deve melhorar. E tudo isso a gente aprende no discipulado. E logo então, após descer as águas, você já está apto a participar da Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor, ela é uma ordenança divina. O próprio apóstolo Paulo recebeu isso do Senhor, quando ele fala, porque eu recebi do Senhor que vos ensinei. Então ele recebeu do Senhor e ele tentou passar isso para a igreja, para nós, da melhor forma possível, né? De forma a não ter dissensões, de não ter heresias, mas que a gente buscasse realmente o significado da Santa Ceia, para que o Senhor se faça presente sem se sentir mal. Você já observou que um professor, quando ele ensina a gente uma matéria e a gente não representa conforme ele ensinou, ele fica frustrado, né? Ele fica todo desajeitado ali quando está presenciando aquilo, que ele diz, olha, eu não ensinei isso, vocês estão transmitindo algo que não foi assim. É como uma cena, né? Onde um diretor ele passa para os atores como devem representar essa cena, e quando o autor toma rumo diferente, a atriz ou o ator toma uma iniciativa diferente, ele para a cena e diz, gente, não é isso, vocês estão transmitindo outra coisa, eu quero que vocês transmitam a realidade do que foi passado para vocês. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupou muito, né, em transmitir isso para nós de uma forma que nós façamos agradar o Senhor Jesus, né? Nós não sabemos de fato o local certinho onde foi realizada a Santa Ceia. A Bíblia diz que no dia da Páscoa, né, quando Jesus realizou a última Páscoa, ele disse, ide à cidade, vocês vão encontrar um homem assim, assim, e dizei que é lá que vão me preparar, né? Tem umas pessoas que estudam isso a fundo e eles sabem dar uma informação mais concreta onde realmente o local, o horário que aconteceu, né? Aliás, o horário nós temos que foi pela tarde, né? Começou essa ceia. Mas o horário certinho onde Jesus falou, olha, onde realmente o horário que ele resolveu fazer a Santa Ceia, a gente não sabe. Tudo indica que foi depois da Páscoa, né, que o texto de Mateus, lá em Mateus 26, relata que já tinham jantado, né, porque isso dá a entendermos que a Santa Ceia, ela não se trata de um café da manhã, ela não se trata de um jantar, ela não se trata de um almoço, mas de um ato simbólico, onde a gente, fazendo assim, a gente relembra aquele sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, né? E o próprio Jesus, ele realizou a Santa Ceia e deu essa ordenança. Nós vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Aliás, eu queria começar do 17. Eu vou dar até um tempinho para você que está com a Bíblia aí perto. Essa passagem, irmãos, ela é uma passagem tão conhecida, que a Santa Ceia do Senhor, ela, para não se tornar banal e também não tornar demais, ela é feita uma vez a cada mês. A gente podia relembrar ela todos os dias. Mas quando a gente faz uma coisa todo dia, ela não se torna uma novidade. A Santa Ceia, ela é uma novidade.
ela é feita de mês em mês, né? A maioria das igrejas ela é feita de mês em mês, ela é realizada de mês em mês. E para você se preparar para esse evento, para essa cerimônia, irmãos, a gente tem que ter um preparo de manhã cedo, né? A gente fica com aquilo na cabeça: Senhor, hoje é a Santa Ceia, eu vou sentar na tua mesa, eu vou relembrar todo aquele sacrifício, a tua última gota de sangue derramada na cruz por nós, né? Eu não mereço isso, mas eu vou com muito prazer, Senhor, participar disso. Então nós vamos começar a ler 1 aos Coríntios, carta de 1 aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17, que diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Irmãos, eu noto aqui no versículo 34 o cuidado de Paulo ao realizar a Santa Ceia. Ele diz: olha, mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Isso é um preparo para a Santa Ceia. É como eu falei para você agora, falando que a Santa Ceia não se trata de um café da manhã, de um almoço, de um jantar, viu? Você pode realizar a Santa Ceia após o jantar, após o café da manhã, após o almoço. Não necessariamente ser pela tarde, como Jesus fez. Como era costume daquele povo fazer, celebrar a Páscoa sempre à noitinha, né? À tardinha, começava ali e ia até à noite. Mas nós devemos nos lembrar que isso é um ato simbólico, é um ato divino. É um ato de comunicação com Jesus Cristo, né? Quando a gente faz isso, a gente relembra aquele sacrifício, né?
E a gente não pode relembrar esse sacrifício com glutonarias, com bebedeiras, né? Com bebedices, com coisas desse tipo, né? Trata-se de uma, vamos dizer assim, um momento de comunhão da igreja com o Senhor. E você já observou que a Santa Ceia ela é sempre feita em conjunto com nossos irmãos, com nossos amigos. A Santa Ceia ela é feita ligando os céus e a terra também, né? Isso é um fato importante. E outra coisa, sempre na Santa Ceia, pode observar, quando ela é feita com sinceridade, há algo marcante, né? Foi na noite dessa Santa Ceia que Jesus revelou que um dos discípulos ia trair ele. E muitos ficaram se perguntando, ele disse, olha, um de vocês vão me trair essa noite, ou vão me trair posteriormente, né? E eles ficavam perguntando, qual de nós? Porque ele disse, aquele que mete a mão comigo no mesmo prato, esse vai me trair. Ou seja, são pessoas da minha comunhão aqui. São pessoas que convivem comigo. E muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo ele está lá fora, ele está longe de nós. Sim, mas também os maiores inimigos são aqueles que convivem com a gente. E sabem os nossos costumes, sabem as nossas fraquezas, né? E eles usam desses artefatos para poder querer nos incriminar, né? Então esse 34, o apóstolo Paulo, eu noto que ele teve cuidado em nos ensinar com relação ao preparo da Santa Ceia. O 23, ele diz, olha, vocês precisam ter ordem quando forem fazer isso. O 33, olha, portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Esse foi um dos mandamentos de Paulo, né? Quando ele ensinou para a gente. Tem que ter ordem, dá ideia de ordem, né? A gente alvoroçado, menino correndo para todo lado, pessoas gritando, brigando, discutindo. A Santa Ceia ela tem que ter ordem. Ela tem que ser feita com muita adoração, com muita reverência. Para participar da Santa Ceia, a gente precisa se examinar. O versículo 28 diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não sou eu que devo julgar a você, que devo examinar a você se você está apto ou não. Embora eu sendo um professor de discipulado, eu não posso dizer se o meu aluno está apto a tomar Santa Ceia ou não. Eu tenho que perguntar para ele, você está pronto para tomar a Santa Ceia? Se ele confirmar, estou. Então, sente-se à mesa e participe desse ato simbólico, né? Outra coisa que eu noto no capítulo 20, 21 e 22, como eu já havia falado, que não se trata de um jantar, né? de uma alimentação secular, né? Que ele vai falar o seguinte, olha, o 20 diz, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Ou seja, ou um comete a glutonaria, pecado de glutonaria, ou então ele vai se chapar até ficar doidão, e a reverência vai para o beleléu, né? E ele não consegue manter a reverência dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo ele enfatizou isso, né? Jesus partiu e distribuiu a ceia. Mas ele citou uma coisa
que foi surpresa para muitos. Olha, ele disse, olha, e tendo dado graça, o partiu, ele mesmo partiu, Jesus, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Aí ele usou a expressão, que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim, para se lembrar de mim. Quando muitas pessoas entendem esse versículo, que os participantes da Santa Ceia é que devem ir lá e pegar o seu próprio pedaço. Mas não foi isso que Jesus quis dizer aqui. Jesus pegou o pão, partiu o pão e disse, olha, este é o meu corpo que é partido, é dilacerado por vocês mesmos, por causa dos seus pecados. São vocês que estão partindo do meu corpo. Nós não merecíamos a salvação, porque nós gritamos, crucifica-o. E teve uma pessoa que falou assim, olha, eu não vejo maldade nesse homem, esse homem para que seja crucificado. Mas mesmo assim a gente gritava, crucifica-o, crucifica-o. E você pode dizer, eu não estava lá naquele dia para gritar isso, eu não sou culpado disso. Irmãos, a nação, nós somos descendência desse povo que gritou, crucifica-o. Nós éramos para ser exterminados, mas pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui ainda em vida. E isso é momento de agradecer a Deus. É momento de louvar a Ele por todas as coisas que Ele fez por nós. O cálice é o Novo Testamento do sangue do Senhor. Observe aqui o 25, ó. Semelhantemente também disse, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Engraçado que eu estava pensando nesse versículo aqui. Eu tenho um amigo que ele disse que o Novo Testamento são coisas inventadas pelo homem. O que vale mesmo é o Velho Testamento. Só que o Novo Testamento é onde relata exatamente a vinda de Jesus. Quando o Senhor foi gerado por Maria, se transformou em homem, o Senhor deu o seu único filho, que foi Jesus, para vir aqui na terra, viver aqui. Então o Novo Testamento ele relata essa trajetória de Jesus. E aí eu perguntei para ele, olha, se você não crê no Novo Testamento, como é que você vai crer num Jesus que veio e padeceu por nós e tal? Ele disse, não, mas isso aí, eu falei, isso aí já foi promessa que tinha escrito nos outros livros, Isaías profetizou e tal. Sim, mas isso aqui traz mais detalhes da trajetória de Jesus aqui na terra. Então o Senhor instituiu até a Santa Ceia, dizendo que seria o Novo Testamento dele. Então tem várias coisas que o Senhor ensinou aqui. Tem a traição dele, tem os ensinamentos, as parábolas. Você não crê nisso, então fica assim um pouco difícil. Mas a Bíblia, ela não veio para a gente ficar contestando essas coisas. Creia da forma que você crê. Fique da forma que você assemelha à Bíblia. O importante é você não esquecer que Jesus, ele padeceu, ao terceiro dia ele ressuscitou, está à destra do Pai e a interceder por todos nós. E você precisa crer no sacrifício da cruz, porque é Ele que te dá o perdão das tuas falhas. Foi aquele sacrifício lá que fez com que você hoje tenha vida e vida em abundância, aquele sacrifício é prova do que o Senhor tem feito com você hoje, lhe guardando, lhe dando graça, se comunicando conosco. Enfim, o significado da Santa Ceia está aqui no 26, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então isso é uma prova que a Santa Ceia,
a gente deve fazer com sinceridade para relembrar esse momento. Até que o Senhor venha, nós devemos fazer, né? Observe sua vida antes de participar da Santa Ceia. Versículo 27, olha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Se você não tem esses quesitos que foram falados agora, e simplesmente você fazer essa cerimônia, você será culpado do corpo e do sangue do Senhor, não discernindo o corpo do Senhor, não fazer conforme, se a sua vida não estiver no altar, se você não for uma pessoa regrada de todas essas coisas, né? Não ter esse ensinamento, se você não se converteu, se você não teve o perdão do Senhor por suas falhas, tenha cuidado, porque você pode fazer para a sua própria condenação. Estando em pecado, você não pode participar da Santa Ceia. Você mesmo deve julgar-se a si mesmo, examinar a si mesmo. E após isso, se você achar por bem participar da Santa Ceia, será para o seu galardão, se não será para a sua própria condenação, porque a Santa Ceia se trata de coisa muito séria, né? Ela tem bênção, mas tem condenação também. Veja o versículo 29 e o 30, olha. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E ele ainda diz mais no 30, olha, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Observe aqui, pessoas doentes espiritualmente. A doença espiritual, ela é uma doença pior do que a carnal. A pessoa doente espiritual, ela não tem entendimento, ela não tem sensibilidade, pode observar, e ela não consegue ver o que o Espírito diz às igrejas. Você participa de um culto e você não consegue se alimentar da palavra, você não consegue levar esse ensinamento para a sua vida diária. Você é uma pessoa altamente corrompida, fala mal das pessoas, tudo que te faz de bom, você não tem gratidão por isso. Então você dorme espiritualmente falando. Isso é um perigo mesmo, né? E nós temos uma promessa, aliás, quando nós fazemos assim, nós fazemos errado, o próprio Senhor nos julga. Quer ver o 31 e 32, que eu não tinha observado aqui? Olha só. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você observou que Jesus não quer que ninguém se perca? Quando ele nos julga, ele nos repreende para melhor. Ele tenta dizer, filho, não faça isso. Você que está pecando e sentando na minha mesa e praticando esse pecado no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo, isso se torna iniquidade. É um pecado repetitivo. Tem pecado que nós não podemos evitar, mas tem pecado que você pode evitar que aconteça. Você quer ver um dos pecados que a gente às vezes não tem como evitar? Quando a gente pensa uma coisa mal do nosso irmão, a gente pede, Senhor, repreenda esse pensamento, porque foi a primeira impressão que eu tive, foi essa. Mas eu tenho certeza que não é isso que eu devo pensar do meu irmão. Então ali você está combatendo uma coisa que veio espontânea e que você jogou para lá, você não pensa mais nisso. A pessoa que perdoa, ela lembra, mas ela não alimenta aquela mágoa.
perdoar, esquecer, que muitas pessoas falam, quando a gente perdoa, a gente esquece. Tem coisa que você não esquece, você perdoou, mas você não fica alimentando aquela raiva, aquela coisa, tá entendendo? Isso significa que você perdoou de verdade. Você não tem nenhuma mágoa contra o seu irmão. Me faz lembrar, em um culto de Santa Ceia, sempre nos cultos de Santa Ceia, tinha um culto antes da Santa Ceia, que antecipava a Santa Ceia, tinha esse culto. Esse culto era exatamente para que as pessoas pedissem perdão umas às outras, era para ver se tinha alguém cumprindo disciplina, ou alguém ia entrar em disciplina por algum fato que aconteceu na vida dele. E era comum isso, às vezes a pessoa dizia, olha gente, eu caí, eu cometi um pecado, eu não estou me achando digno de participar da Santa Ceia. E aí naquele momento os pastores já julgavam aquela causa, né? E diziam se realmente ele estava apto a participar ou não. Né? Conforme a Bíblia, são pessoas de Deus, homens sérios, né? Que buscavam na Bíblia essa resposta. E aí ele ia cumprir a disciplina ou não. O pastor, eu não acho que isso deve ser digno de você não participar da Santa Ceia. Então ali naquele momento era julgado. Né? E levantou o irmão e falou, olha, eu não quero, eu não desejo participar da Santa Ceia porque isso está me incomodando. Eu preciso ter um tempo para me reconciliar com o Senhor. E aí ele cumpria aquela disciplina de não participar, né? Mas, porém, eles não abandonavam a igreja, eles não abandonavam os cultos, eram pessoas assíduas que buscavam a colaboração do Senhor para tentar passar por aquela prova que ele havia passado. E era isso muito comum hoje em dia, a gente ainda vê, né? Na minha igreja mesmo. Essa semana teve um fato assim, onde o irmão chegou, pediu perdão para a irmã, estava magoado com essa situação e tal, assim, que gostaria muito de ter o perdão dela para que ele participasse da Santa Ceia de forma mais agradável e mais à vontade. Observe, irmão, que a próxima ceia, ela será realizada pelo próprio Jesus. Isso nos conta em Mateus 26 e 29. Dá tempo de você abrir aí e conferir comigo essa passagem. Mateus capítulo 26 e versículo 29, que diz o seguinte: E digo-vos, isso aqui é a palavra do próprio Jesus, viu, irmãos? E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. O Senhor, Ele nos garantiu que lá no céu, quando aconteceu o arrebatamento, nós vamos sentar à mesa com Ele e participar dessa ceia, né? Que Ele mesmo vai celebrar para nós. Agora você imagine a ceia do Senhor sendo... Imagine a última Santa Ceia que foi realizada por Ele entre os seus discípulos. E imagine a satisfação de você sentar numa mesa e ser servido pelo Rei, né? Pelo Rei Jesus. Onde Ele vai dizer, olha, esse corpo, esse pão que você está comendo aqui, ele não representa mais o meu corpo lá dilacerado por vocês. Eu imagino que Jesus vai dizer que aquele pão vai representar uma outra coisa. E aquele cálice também vai representar uma outra coisa. Porque a dor que Jesus passou aqui na terra, ela vai deixar de existir quando nós chegarmos lá. Deixar de existir no bom sentido que eu falo. Eu digo assim que o Senhor vai anunciar para nós um outro pacto, um outro ato simbólico
Talvez ele vai dizer, olha, esse pão que eu estou servindo aqui para vocês, isso é uma comemoração por vocês estarem aqui, né? Por vocês lembrarem desse momento, pelo que vocês passaram lá na terra, que foi muitas lutas. Talvez o Senhor fale isso, eu estou aqui falando talvez em parábolas, conjecturando aqui, ou pensando o que o Senhor vai falar para nós, né? E a mensagem que eu deixo para você, que está afastado do Evangelho, que alguma coisa no decorrer desse percurso lhe magoou, lhe trouxe prejuízo sentimental, né, com o Senhor, eu só tenho uma coisa a dizer. Almeje estar nesse lugar. Almeje participar dessa santa ceia lá nos céus, onde o Senhor mesmo prometeu para nós realizar essa ceia. E o Senhor, ele já tem tudo preparado. A Bíblia diz que ele está às portas, que não vale a pena a gente ficar alimentando alguma coisa ruim e se afastar de Jesus e achar que você vai ficar bem longe do Senhor, longe de Deus. O Senhor, ele é um Pai muito bondoso, um Pai muito maravilhoso. E ele só quer que o homem esteja bem, tanto aqui na terra como também lá no céu. Mas o homem tem trilhado outros caminhos. O homem tem tentado a cada dia se afastar desse Deus que criou, que cuidou, que educou. Mas nós, com as nossas próprias mãos, estamos jogando essa salvação, esse critério para o outro lado, né? Eu lembro-me que eu conversando com um rapaz que ele é da seita espírita, e ele me perguntava, por que, senhor Antônio, que você quer tanto ir para esse céu? E aí a primeira coisa que veio na minha boca foi a palavra assim, olha, porque lá nós vamos andar em ruas de ouro. Imediatamente aquele homem disse, olha, senhor Antônio, eu não preciso andar em ruas de ouro. Eu não quero essas coisas, eu não gosto dessas coisas muito boas assim, não. Para mim, se eu andasse, como quem diz, se eu chegar no céu e andar numa ruazinha de estrada de chão, tá bom para mim. Aí eu falei para ele, olha, você não entendeu quando eu falei andar em ruas de ouro. Lá no céu, tudo é ouro. Nós não vamos sentir mais dor, isso vale ouro. Lá nós não vamos sentir mais mágoa, isso vale ouro. Lá nós não vamos pecar, isso vale ouro. Nós não vamos precisar trabalhar da forma que nós trabalhamos, de sol a sol, gastando a nossa carne, isso vale ouro, meu irmão. Lá nós não vamos falar mal do outro, não vai ter isso, isso vale ouro. E fui falando umas 20 coisas que valiam ouro. E eu falei para ele, você acha que todas essas coisas que eu falei para você, vale a pena a gente entrar no céu? Ele disse, por isso aí vale. Então eu quero dizer que essas ruas de ouro que a Bíblia fala, para mim, no meu consentimento, tudo lá vai valer ouro. E que, mesmo que essa expressão dele, que nós chegássemos no céu e andássemos em ruas de terra, isso não faria diferença alguma por estar perto de Jesus. Não é essa a questão de você andar ostentando alguma coisa, mas você está livre da dor. Imagine que às vezes uma injeção no braço, uma simples vacina, às vezes incomoda a gente. São questão de segundos. 5 segundos, 6 segundos, não sei, 3 segundos. Tem pessoas que aplicam tão rápido que você pensa que vai começar, já acabou. Mas também uma pessoa internada, entubada no hospital, com aquele negócio lá, dias e dias, meses, tem pessoas que têm anos entubadas em um hospital.
E lá você vai saber que você não vai passar por isso. Você não vai sentir mais dor. Vai ser só louvor, vai ser só bênção, né? E o Senhor quer dar esse céu para nós e muitas vezes a gente rejeita. Trocando pelos deleites da terra, por alguma coisa que você se sente bem, né? Dizendo que você não precisa renunciar a isso, porque Jesus quer o seu bem. Então o Senhor fez a terra, foi para nós mesmos usufruir dela, mas usufruir de forma cautelosa. A Bíblia mesmo diz que para nós não amarmos o mundo, nem as coisas que nele há, mas primeiramente buscar o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas automaticamente. E essa é a mensagem que eu deixo para você, né, de coração quebrantado. Eu, talvez, em alguma dessas afirmações que eu fiz aqui, não sei se contradizeu, ou se contradiz com alguma das coisas que você aprendeu na sua igreja, né? Mas eu peço perdão a você que o intuito nosso não foi esse. O intuito nosso foi trazer a você a palavra do Senhor, né? Conforme ela foi escrita, e tentei passar da melhor forma possível, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Agradeço muito de você ter ficado até o final desse vídeo e queria orar com você. Queria que você baixasse a sua cabeça, meditasse na sua vida. Queria que você pensasse a forma que você se encontra agora e pedisse ao Senhor que livre você do vício, livre você das oportunidades carnais, das oportunidades que lhe fazem pecar, daquele amigo que só te traz prejuízo, daquele lugar que só te deixa marcas, que você possa entregar a sua vida agora a Jesus e dizer: Senhor, eu preciso da tua ação divina na minha vida. Eu preciso melhorar em algo e queria que o Senhor me mostrasse isso. Não pense que toda a vida eu fui só bênção. Eu também tive meus erros e tenho meus erros durante esta terra, durante esta vida, mas a cada dia eu estou pedindo que o Senhor me faça melhorar em alguma coisa. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te cure, que Deus te salve. Em nome de Jesus, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.